Então, o título desta manhã é Um Coração Alegre é Bom Remédio. Então, hoje nós vamos falar em especial sobre saúde mental, saúde emocional, ok? Não será aqueles tipos de palestras sobre exercício e alimentação. Estas também existem, são boas e importantes, mas não é o que eu vim trazer esta manhã, ok? Estaremos a falar sobre algo um pouco diferente. Iremos fazer um estudo bíblico esta manhã e iremos ver alguns versículos e entender se por acaso existe, se Deus na Bíblia fala sobre saúde mental, sobre saúde emocional e também vou introduzir aqui algo chamado a disfunção imunológica. E já vou explicar. Ellen White menciona e partilha que a Bíblia deveria ser o nosso primeiro e principal livro de estudo. Então, aqui temos uma citação, por exemplo, em Testemunhos, volume 6, que diz: deve-se dar atenção não às afirmações dos homens, mas à palavra de Deus. Acima de todos os outros livros, a palavra de Deus deve ser o nosso estudo, o grande livro didático, a base de toda a educação. Portanto, eu acredito sinceramente, quanto mais eu estudei a medicina, mais aprendi e notei que a Bíblia é um livro de ciências. A Bíblia ensina muita ciência, muita fisiologia. Ellen White expande ainda outros aspectos, mas existe muita fisiologia explicada na Bíblia, e é incrível. Também existe todas as outras áreas, economia, finanças, gestão, todas as áreas da vida estão mesmo ensinadas na Bíblia. Às vezes não de uma maneira muito direta, não extremamente óbvia, mas quanto mais eu tenho visto esses pormenores, mais tenho aprendido. Falar sobre doenças. Aqui também trago uma outra citação para introduzir um pouco o tema, esta abordagem. Outra citação da irmã White. Então, esta está no livro A Ciência do Bom Viver e diz: a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. Em caso de doença, a causa deve ser apurada. As condições insalubres devem ser alteradas, os hábitos errados corrigidos. Depois, a natureza deve ser auxiliada no esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições adequadas do organismo. Aqui vemos, Ellen White diz claramente que para obter cura, a primeira coisa é identificar a causa. Nós conseguimos fazer outras coisas para esconder um pouco os sintomas, talvez, mas uma real cura, algo que não voltará mais e que os sintomas não repetirão, é necessário remover a causa. E também, em Conselhos sobre Saúde, ela diz: a doença da mente prevalece em toda parte. 9/10 das doenças que afligem os homens têm aqui a sua origem. Portanto, já conseguimos começar a fazer aqui algum paralelo, uma correlação. Primeiro temos que identificar a causa. E nos é dito que 90% das vezes esta causa estará na mente. Será que acreditamos verdadeiramente nesta afirmação? Será que é verdadeira? É mesmo isso? Vamos explorar isso juntos esta manhã. O sistema imunológico. Já devem ter ouvido falar. Alguém aqui já ouviu falar? Sistema imune? Nosso sistema imunitário e imunológico? Ok. Sim. Então, basicamente, o que mais pensamos normalmente é a nossa defesa. E sim, é uma das funções. E aonde que este sistema imunológico origina? Aonde ele inicia? Ok? É produzido. Não sei quem sabe disso, mas começa dentro dos nossos ossos. Ok?
na nossa medula óssea, é onde as células do sangue nascem. E as células principais que fazem parte do sistema imunológico são as nossas células brancas, os glóbulos brancos. Temos vários tipos diferentes, várias categorias. Como podem ver aqui, temos... essa foto está em inglês, mas é só para ter uma ideia que temos diferentes... são famílias. Então, essas amarelas em cima, no topo e embaixo, de cor amarelinha, estas são as nossas células brancas, que são elas são especializadas em detectar vírus, as de cima, e embaixo são essas que detectam bactérias, ok? Temos depois, em vermelho, temos os glóbulos vermelhos, as células vermelhas, que são responsáveis por várias coisas, mas em especial levar oxigênio, sim, a oxigenação dos nossos tecidos todos. E depois, por último, aqui no meio, temos as plaquetas, ok? Que as plaquetas também têm várias funções. Então, aqui era só para uma pequena introdução de fisiologia. Por quê? Porque, sim, a Bíblia fala sobre fisiologia. Então, aqui só quis demonstrar esta foto para termos esta ideia de onde vêm as células do nosso sangue. Salmo, capítulo 6, do início. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ok. Aqui há muita coisa, muita informação interessante. E eu queria só chamar a vossa atenção para alguns aspectos destes versículos, algumas emoções que foram listadas aqui, que podemos encontrar, que encontramos nestes versículos. Descontentamento, pesar, tristeza. Vejam se vocês concordam, tá bem? Se também puderam identificar isso nestes versículos. Dor emocional, ver o que os outros dizem como um ataque pessoal, porque falava dos nossos inimigos e pessoas estão a tentar fazer-me mal. Ter pena de si próprio e angústia. Concordam que pudemos observar estas coisas nestes versículos que lemos aqui? Ok. Pois, exato. Então vamos ler mais um. Este encontra-se, agora está no capítulo 31 de Salmo, versículo 9. Salmo 31, versículos 9 a 13. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultaram contra mim, intentaram tirar-me a vida. E aqui, que tipo de coisas estamos a observar nestes versículos? Qual é a sensação, a ideia que ficam após lerem estes versículos? São novamente coisas assim tristes e negativas, não são? Então, o que podemos identificar? Sentir-se em apuros,
luto, descontentamento, culpa, reprovação, rejeição, abandono. A pessoa está a sentir-se quebrada, esquecida, sozinha, ou no caso da Davi, injustiçado, estão contra mim e medo, ok? Então, lá está. Nós aqui também... Salmo é um livro cheio de emoções, não é? E fala de demonstra vários sentimentos. E aqui neste versículo novamente podemos ver várias emoções. Mais um. Agora no capítulo 102. Salmo, capítulo 102, versículos 3 a 10. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco, como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Novamente, depressão, ansiedade, descontentamento, solidão, rejeitado por Deus, repreendido e uma sensação de traição. Aqui em Provérbios vemos, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. E qual foi a emoção aqui? Nós vimos vergonha. É uma outra emoção negativa, não é? São emoções... sentimentos negativos que podemos encontrar. Desrespeito, deslealdade. Agora, alguém conseguiu, para além de serem versículos que estavam a falar sobre emoções negativas, alguém notou mais alguma coisa em comum entre estes versículos? Algum padrão? Ossos. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Todos estes versículos falavam sobre ossos. E eu não iria ficar aqui a manhã inteira, não é? Temos um tempo limitado para o nosso culto esta manhã, mas existem muitos e muitos outros versículos que mencionam os ossos, ok? Então, o que é uma coisa que podemos aprender, uma lição aqui? Muitas vezes que a Bíblia menciona e fala sobre emoções, também menciona ossos. Será que isso foi por acaso? Será que existe alguma coisa na Bíblia que é por acaso? Nenhuma letra na Bíblia é por acaso, né? Não só uma palavra, uma frase, mas tudo é muito explícito, muito... existe um propósito específico. E aqui, esta é a é uma ilustração da parte de fora do osso, ok? Vamos dizer assim, da casca. Porque dentro temos a medula, então aqui para o lado esquerdo, onde temos estas coisinhas assim menores, ali é onde estaria a medula, ok? Onde o sangue é produzido. Então, ali seria vermelho, na verdade, na parte esquerda. E essa parte mais à direita é a casca, seria o córtex, como nós chamamos, e podemos ver que dentro do córtex passam artérias, veias e nervos, ok? Podemos ver que todas as partes do nosso corpo são inervadas, cada célula é inervada, inclusive os nossos ossos, claro. Alguém aqui já partiu um osso alguma vez? Ok. Ok. Então, doeu ou não doeu? Magoou? Claro. Porque, sim, os nossos ossos e as estruturas ao redor dos ossos são todos inervados, não é? Temos nervos ali na parte exterior dos ossos. E aqui uma outra citação de Ellen White que irá falar sobre esse paralelo. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais
para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Então aqui, lá está, Ellen White a falar de fisiologia extremamente avançada em sua época, que os nervos, sim, os nervos temos, alguns nervos são assim maiores e grossos, temos alguns nervos no corpo que são mesmo muito grossos e conseguimos segurá-los, são tangíveis e visíveis, mas depois eles tornam-se em fiozinhos menores e menores e menores. Começam maiores e muito grossos, aqui em especial, claro, vem do cérebro, da nossa coluna, da nossa espinha, e depois vão dividindo e dividem-se, e até mesmo fios muito finos, e chegam a cada célula do nosso corpo, ok? Todas as células do corpo são inervadas, todos os órgãos são inervados. Portanto, o cérebro é o chefe. Ele é o comandante, ok? Ele é que rege e comunica constantemente com todas as partes dos nossos corpos. Então, temos também mais versículos aqui. Por exemplo, em Provérbios 14:30, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Lá está, mais um sentimento, uma emoção, inveja. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E por acaso é deste versículo que tirei o tema, o título deste sermão. Um espírito abatido, desânimo. Ok? Então, como eu disse, poderíamos continuar, mas muitas vezes os ossos são continuamente mencionados. Então, isso nos leva, claro, a refletir que, ok, vamos lá pensar novamente naquela citação que disse que 9/10 das doenças tem a sua origem no cérebro. Algumas pessoas dizem, então ela está a dizer que eu estou a imaginar, então está na minha cabeça, eu estou a imaginar os meus sentimentos, eu estou a inventar a minha dor. Não é isso que Ellen White quis dizer, não é isso que ela está a dizer, ok? Mas, agora, ao aprender que o cérebro controla todas as células do corpo, e também podemos já estar a fazer um paralelo entre emoções e os nossos ossos, começamos aqui a montar uma imagem, alguma ideia, ok? E vamos ler então mais um pouco sobre a influência que a mente tem no corpo. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a doença. Será que os profissionais de saúde que trabalham nos nossos hospitais locais pensam nisso? Sabem disto? Praticam desta maneira? Será que a maioria do mundo e do sistema de saúde é organizado desta maneira para levar isto em conta? Nós temos instruções e temos uma informação preciosa e muito importante na Bíblia e deixada a nós também no Espírito de Profecia, que explica e enfatiza esta importância deste link, desta conexão. E podemos ver que, então, se a doença mental é a causa, é também por aí que deveríamos procurar o tratamento, que seria um eficaz meio de combater as doenças.
E trago aqui só também para que não fique só na Bíblia. Se alguém aqui ainda não está convencido entre o link dos nossos pensamentos, emoções e a doença física, para além da Bíblia, para além do Espírito de Profecia, também temos alguns estudos, vários. Trago aqui esta manhã somente um, realizado nos Estados Unidos, publicado na revista Medicina Psicossomática, que fala sobre a correlação entre a nossa atitude e doença. O que aconteceu? Neste estudo, pegaram 193 adultos de idades de 21 a 55 anos e eles foram avaliados quanto a um EEP, que neste caso significa o estilo emocional positivo. Se eram felizes, animados, calmos, e levaram em consideração também, ou foram controlados quanto às suas disposições cognitivas, sociais e também a saúde autodeclarada. Então, estavam aqui fazendo um experimento científico. O que fizeram? O que aconteceu? Foram expostos a gotas nasais do rinovírus, colocados em quarentena e observados. O que aconteceu? Qual foi o resultado, a conclusão do estudo que chegaram? Maior EEP, ou seja, maior estilo emocional positivo, significou menos infecções do trato respiratório superior. Ou seja, aqueles que eram mais animados, mais bem dispostos, mais felizes, tinham menos predisposição, menos chance de apanhar um vírus e uma infecção. E como eu digo, poderia aqui estar a trazer vários outros estudos, tá bem? Mas o nosso tempo é limitado, então só trouxe mesmo um exemplo. Então aqui temos um resumo de algumas das emoções que acabamos de ler, que lemos nestes versículos. Não vou ler novamente, mas foram estes todos que foram identificados há bocado. Então, o que podemos aprender? O que estamos a entender é sentir essas emoções, ter estas coisas como parte da minha vida, poderão estar a colocar-me dar-me uma predisposição para desenvolver certas doenças, nomeadamente doenças dos ossos. Porque não é coincidência, Deus poderia ter utilizado ali qualquer outra palavra, de qualquer outra parte do corpo. Ok? E nos nossos ossos, poderiam ser doenças ósseas, mas também poderiam ser doenças sanguíneas, do sangue, porque é nos ossos que o nosso sangue nasce. Ok? E não só doenças de sangue, mas são onde todas as células do sangue nascem. Então vamos aqui só lembrar quais são, vou dar exemplos de algumas doenças hematológicas que são do nosso sangue. Se forem doenças das células vermelhas, poderiam ser anemias, por exemplo. Se forem das células brancas, leucemias, linfoma, problemas de imunidade, doenças autoimunes, que estão extremamente populares ou famosas hoje em dia, doenças da própria medula óssea em si, que já seria um pouco mais grave, porque afetaria a produção de todas as células de uma maneira global. Seriam síndromes um pouco mais raras. Agora, doenças ósseas, por exemplo, osteoporose, doenças inflamatórias, autoimunes, artrite reumatoide, neoplasias, ok? Tumores dos ossos, cânceros dos ossos, e também doenças endocrinológicas, porque os nossos ossos fazem parte do nosso sistema endocrinológico. Os nossos ossos regulam e eles estão conectados com a produção de várias hormonas do corpo também. Ok? Então, podemos ver que não é só não é só doenças dos ossos, não é só doenças do sangue, mas das células, porque a saúde de uma pessoa, muitas vezes, é medida de acordo com a saúde do seu sangue. Se temos um sangue saudável, forte, de boa qualidade, o corpo também estará saudável, forte e de boa qualidade, porque o sangue irriga todos os tecidos do corpo, todos os órgãos, ok? E, claro, as nossas células brancas, elas são responsáveis por
identificar ataques e detectar problemas, mas também restaurar e reparar. São as nossas células que fazem uma reparação de qualquer coisa que esteja errada no nosso corpo. Qualquer doença, qualquer problema. As células do sangue, o sangue serve para levar o que é bom e tirar o que é mal. Como se fosse um rio, é mesmo a irrigar o corpo todo. Leva as coisas boas e tira o lixo, não é? Então, acho muito interessante. Podemos começar a refletir o impacto que as nossas emoções podem ter na saúde dos nossos ossos, na qualidade do nosso sangue, e das células, em especial do nosso sistema imunológico. Agora, estas causas, este resumo destas emoções. Então, significa que, de acordo com a Bíblia, são causas de uma disfunção imune. E a pergunta é, essas causas são causas internas ou externas? São internas. Sim, é verdade. Muitas vezes, quando nós temos problemas de saúde, problemas nos ossos, problemas no sangue, problemas quaisquer, nós sempre estamos a olhar para algo que veio de fora e me atingiu, não é? Muitas vezes estamos a olhar um problema que aconteceu comigo de fora. E às vezes, sim, isso é verdade. Então, temos que pensar que sempre causa, para atingir cura, temos que buscar a causa. Lembram que vimos isto há bocado naquela citação. Então, se são causas internas, provavelmente a cura também poderá ser interna, ok? Claro que existem exceções, tá bem? Existem exceções. Existem causas externas, claro. Por exemplo, trauma. Que tipo de trauma? Não estou a falar de trauma emocional. Trauma seria uma batida ou um acidente. Alguém partiu um pé. Esse tipo de trauma que estou a falar. Então, se uma pessoa teve um acidente, partiu um osso. Claro que isso acontece. Infecção também. Podemos receber uma bactéria do exterior. Essa bactéria veio do exterior, mas nós já aprendemos que nem todas as pessoas que são expostas a um vírus e uma bactéria irão ficar doentes da mesma maneira. Isso tem a ver, então, com fatores internos da pessoa também, certo? Produtos químicos tóxicos que uma pessoa pode ingerir, venenos ou coisas assim, ok? Então, também são causas externas, são coisas do exterior que vieram a acontecer conosco. Herança, eu aqui digo genética, ok? Também podemos ter herdado coisas dos nossos pais, não só genética, mas também padrões de comportamento são herdados também. Em algumas situações pontuais, pode ser Satanás. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, ok? Sabemos que, às vezes, Satanás coloca uma doença em uma pessoa. Isso acontece. Realmente acontece. Temos um caso mais famoso, o caso de Jó. Foi uma situação específica. Ou então, também, um outro plano específico de Deus. Por exemplo, havia um cego de nascença, no Evangelho de João, onde os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os seus pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, não estamos aqui a dizer que 100% de nossas doenças são devido às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Mas provavelmente muitas delas. E os versículos aqui dizem, na verdade, a maioria. O estudo que estamos a fazer, o que estamos a ser convidados a refletir esta manhã é que a maioria das doenças tem causa interna, ok? Então, quais seriam as soluções? Se as causas são internas, será que adianta? Vamos aqui pensar. Uma pessoa, e eu não sei, eu não conheço nenhum de vocês, é verdade, ou pouquíssimos. Eu não sei.
algum de vocês poderá ter algum problema na pele. Por exemplo, eczema. Alguma alergia na pele, ok? Os tratamentos normais, a maioria dos tratamentos seria o quê? Tenho alguma coisa na minha pele, vou colocar um creme por fora, correto? Vou passar um creme para tentar lidar com aquele problema da pele, sim? Agora, o que será mais eficaz? Será que colocar um creme por fora? Aquelas pessoas que têm alergia podem responder, podem dizer. Se o creme alguma vez foi cura para o seu problema de pele. Este creme nunca será cura, porque daqui a alguns meses vocês vão voltar para o médico pedir mais, ou um outro diferente, e porque já parou de funcionar, já não está a funcionar, ou alguma coisa aconteceu, ou você desenvolveu uma alergia, uma reação, pronto. Porque esta pele que está doente, a doença está a vir de dentro para fora, ok? Agora, colocar uma coisa e encher essa pele de creme, vários cremes, o creme da melhor tipo, melhor qualidade, será que isso vai ajudar? Pode até ajudar a controlar os sintomas temporariamente. Será que trará cura? Que você irá aplicar este creme por uma semana, um mês, e nunca mais na vida terá este problema? Vocês aqui as pessoas que sabem já concordaram, aqueles que têm problemas da pele. Não é por aí. Então, se a causa é interna, a cura obrigatoriamente também deveria ser interna. Há alguma coisa que está a vir de dentro que tem que ser alterada. Pode ser a qualidade do meu sangue. A qualidade do sangue que está a irrigar esta parte, essa porção da pele, é que temos que refletir. Será que é alguma coisa que eu estou a comer? Será que é o estado do meu sistema imunitário, do meu sistema imunológico neste momento? Então, vamos rapidamente ler alguns exemplos bíblicos, soluções bíblicas para a disfunção imunológica, ok? Porque já lemos as causas, agora temos aqui algumas soluções. E eu vou ler um bocadinho mais rápido para conseguirmos, porque o tempo avança. Temos aqui um exemplo em Salmo, capítulo 34, versículos 17 a 20. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, lá está. Algumas soluções. Saber que Deus te ouve. Saber que Deus te livra. Saber que Deus está perto. Saber que Deus salva. Ter um espírito contrito. Retidão. São aqui alguns exemplos. Isto, queridos, é mesmo uma receita, uma prescrição. Ok? Se queremos ter mais saúde, estas coisas irão contribuir para a nossa saúde física também. Emoções boas, positivas. Mais um exemplo. Em Salmo, capítulo 51, a partir do versículo 7. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, se vamos aqui listar, vemos perdão, alegria, contentamento, um coração limpo, um espírito reto, salvação, o espírito sustentador de Deus. Quando nós sabemos e lembramos quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, descansamos neste Deus, isso sempre irá trazer saúde para o nosso corpo, saúde física. Descansar nele, meditar em tudo que é agradável, tudo que é bom,
aqui mais um exemplo em Provérbios agora, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e o quê? Medula para os teus ossos. Lá está, podemos ver novamente os ossos a serem repetidos aqui em vários versículos. Não só versículos que falam sobre sentimentos negativos, mas também sentimentos positivos. Guardar a lei de Deus no coração, paz, misericórdia, verdade, aceitação por Deus, confiança em Deus, desconfiança em si próprio, rendição, temor, respeito a Deus e afastar-se do mal. Eu só estou a passar aqui mais rápido. Temos aqui mais exemplos, ok? Também palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Então, palavras agradáveis, seja eu falar palavras agradáveis ou ouvir palavras agradáveis. Também, este versículo nós já lemos. Um coração alegre. E por último, temos este em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 11. Temos aqui mais um exemplo de uma receita de Deus para nós para obter saúde. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. Amém. Lá está. Será que nós realmente acreditamos na palavra de Deus literalmente? Será que isso é só uma poesia, uma coisa assim só poética, muito linda? Tudo foi escrito de uma maneira tangível, real, que pode ser adaptada na nossa vida prática. Isso não é simplesmente poesia e palavras bonitas. Está realmente a falar. O serviço, vamos repartir o pão com o próximo, isso trará saúde. Vamos ser misericordiosos, isso trará saúde. Lá está Deus a dar-nos dicas. A nós, que às vezes está óbvio, mas não é obviamente praticado no nosso dia a dia. Ajudar outros, partilhar o que temos, saber que Deus nos responde, aceitar outras pessoas, encorajar os outros, ter contentamento em Deus, todas estas coisas trazem saúde. Então, lá está, um resumo novamente de soluções bíblicas para a disfunção imunológica. De acordo com estes versículos que estudamos há bocado, podemos ver que, de acordo com Deus, de acordo com a Bíblia, esta é uma receita que traz saúde para os ossos e, portanto, para o nosso sangue. E, portanto, para o nosso corpo todo. Temos aqui mais. A lista é cumprida. Então,
Se a causa era interna, o que será a cura? A cura também será interna. Sim, exatamente. Se era uma causa interna, significa obrigatoriamente que a cura também tem que vir de dentro. Ok? Já foi dito aqui que existem algumas exceções de causas externas. Sim, isso é verdade, não estamos aqui a negar isto. Mas, para um problema que veio de dentro, a solução também sempre virá só de dentro. Podemos passar o resto da vida a colocar coisas por fora, que no fundo são pensos, ou são coisas para reduzir os sintomas temporariamente, mas não trarão aquela real e permanente cura que estamos à procura. Então, hoje à tarde, nós iremos falar de maneira mais prática coisas que podemos fazer para tentar, então, aplicar estas soluções, essas curas e esses tratamentos, soluções bíblicas para a disfunção imunológica e problemas dos ossos também, ok? Aqui, para alguém que por acaso não puder estar, temos aqui um pequeno resumo. Primeiramente, estar na presença de Deus. Depois, fazer uma autorreflexão com a sua ajuda. Substituir o negativo pelo positivo. E é isso, nós iremos expandir e falar isso sobre hoje à tarde. Por quê? Existem muitos sentimentos e pensamentos negativos dentro de nós que nós não nos apercebemos. Que muitas vezes não são óbvios para nós. Porque nós acordamos de manhã e já estamos a pensar assim. Existem alguns ressentimentos, tristezas, preocupações, rancores que estão dentro de nós há muito tempo. Sempre que nós nem nos apercebemos. E Deus, se algo não é identificado, não consegue ser trabalhado. Somente Deus pode revelar isto a nós. Então, se nós orarmos a Ele, pedirmos, Ele irá nos apresentar. Senhor, será que tenho falta de perdão para com alguém? Às vezes nem lembramos, nem nos apercebemos. Mas o Espírito de Deus pode nos ajudar a identificar. E podemos, então, assim, trabalhar nessas coisas. E substituir mentiras por verdades. O que significa isto? Qual é a verdade? Nós vamos falar hoje à tarde. A verdade é sempre na palavra de Deus. Então, hoje à tarde vamos aprender maneiras práticas de conseguir encontrar soluções para certos problemas de saúde que temos, em especial usando a Bíblia e a palavra de Deus para fazer esta cura interna que precisamos. E repetir múltiplas vezes. A Bíblia fala que temos que ler e meditar de manhã até noite. Isso também não é um exagero, isso não é poético, é mesmo como uma receita. Por exemplo, quando vamos ao médico, o médico receita um comprimido, temos que tomar aquilo 3 vezes ao dia, por 8 dias, sem falhar. No mínimo, para começar, não é? É assim com a palavra de Deus. É o remédio que estamos aqui, que estou a propor esta manhã. Realmente está, não só. Quantos de nós abre a Bíblia física 3 vezes ao dia? Não muitos. Por quê? Porque temos uma vida ocupada, uma vida corrida, e muitas vezes isso não acontece. Mas será que algo, se nada mudar, nada irá mudar? Ok? Será que se começássemos a fazer isso, e meditar, e refletir, e colocar diante dos nossos olhos estes versículos mais vezes, faria alguma diferença em nossas vidas? E pedir para Deus realizar um milagre no coração, porque esta cura, este trabalho é realizado sempre somente através do Espírito Santo e do poder de Deus. Então, só algumas conclusões do que dissemos esta manhã, para repetir. Sim, a Bíblia e o Espírito de profecia são as melhores fontes de informação para todas as áreas da vida. Isto inclui a saúde. Para curar doenças, devemos sempre procurar a causa. 9/10 das causas encontram-se na mente. Todas as células do corpo estão conectadas à nossa mente através de nervos. A Bíblia faz um paralelo claro entre pensamentos, emoções e a saúde dos ossos. Todas as células do sangue nascem nos ossos. Portanto, a Bíblia confirma que a nossa mente tem grandíssima
influência na saúde de todo o corpo. E por último, se a causa da maioria das doenças é uma causa interna, o tratamento ou solução também deveria ser interno. Então, que Deus possa nos ajudar a substituir estas coisas menos boas, estas sensações, emoções e pensamentos mais tristes, para sensações e emoções mais felizes. Não só dentro de nós, mas que possamos nós ser luz a transmitir isso para as outras pessoas. Queria perguntar, então, Jesus está a fazer aqui esta manhã um convite a nós, a todos nós. Se nós estamos dispostos a passar mais tempo aos seus pés, a passar mais tempo com a sua palavra, a meditar e refletir na sua palavra, para substituir e encher-nos de tudo que é positivo que vem da mão dele e substituir então estas coisas negativas que muitas vezes nos influenciam. Eu posso ver aqui as mãos das pessoas que estão interessadas em tentar trocar e substituir estas coisas negativas por positivas. Amém, amém, que Deus possa nos ajudar. Eu vou fazer aqui uma rápida oração para terminar. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelas lições e as coisas que aprendemos esta manhã. Obrigada, Pai, pelo o presente que é a Tua palavra para nós. Obrigada porque não nos deixaste sem amparo e sem ajuda nesta vida. Obrigada porque deixaste instruções muito claras e lindas para que possamos ter uma saúde melhor. Pai, precisamos de ajuda. É muito fácil lembrar das coisas mais negativas e pensar nas coisas piores. Mas nós sabemos, Pai, que isso não faz bem para nós e não é nisso que queremos focar. Pedimos, por favor, a Tua ajuda. Pai, ajuda-nos, por favor, a colocar em prática o que aprendemos esta manhã. Ajuda-nos, Pai, no dia a dia, a poder meditar na Tua palavra, que é a única coisa que podemos nos agarrar nesta vida, e a meditar em coisas boas, lindas, positivas, e transmitir luz para os outros ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, por favor. Ser conosco no restante deste dia de sábado. É o que pedimos e agradecemos no doce nome do Teu Filho. Amém.